Olá, muchachos, guapos e guapas. Estamos aqui para mais uma classe de espanhol. Espero que todos estáis muito atentos e aprendendo muito com nossas classes. E hoje chegamos a nossa classe, a classe número 16. Vamos falar um pouquinho mais de los pretéritos del español. Yo ya había dicho que el español tiene 4 pretéritos, ¿bien? Ya hemos visto el pretérito compuesto y el pretérito imperfecto. Ahora vamos a ver el pretérito indefinido o pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto, ¿bien? Entonces, el ejemplo del pretérito perfecto simple o pretérito indefinido está aí em uma tirita de Mafalda. Bom, agora nós vamos ver um exemplo que está aí na tirinha da Mafalda, pretérito imperfeito, indefinido, perdão, ou pretérito perfeito simples. Quando uno se muere, ¿a dónde irá? O Manuelito pergunta para Mafalda. Quando alguém morre, para onde vai? Mi mamá me dijo que al cielo, respondeu a Mafalda. Minha mãe me disse que ao céu. Os dois olham para cima e o Manuelito pergunta: ¿Te contou detalhes de lançamento? Te contou detalhes do lançamento, de como a pessoa vai para lá? Bien. Aí temos dois verbos que estão em indefinido. Bien, dijo no segundo quadrinho e contou no último quadrinho. É este tempo verbal que vamos aprender hoje. Esse tempo verbal que nós vamos aprender hoje. Bien. Temos aí a linha del tiempo de los pasados. Lo que vamos aprender es el pretérito indefinido, que después del presente es el segundo. Bien. Aí temos o pretérito indefinido e algumas palavritas que estão alrededor, que são os marcadores temporales que usamos com este verbo. Vamos ver todos despacio, bien? Então, nós temos aí o pretérito indefinido e em volta dele algumas palavrinhas que são os marcadores temporais. Bueno, ya me enamoré, ya me rechazaron, ya viajé, ya estudié, ya reprobé, eso es malo, ya me animé, ya me sorprendí, ya me aburrí, ya jugué, ya descansé, ya perdoné, ya erré, ya festejé y todavía me quedan 6 vidas más. Bueno, eso es un artificio que solamente los gatos tienen, ¿no es? Pero vamos a ver la traducción. Ya me apaixonei, ya me recusaron, já viajei, já estudei, já reprovei, já me animei, já me surpreendi, já me cansei, me aborreci, já joguei, brinquei, já descansei, já perdoei, já errei, já festejei e ainda me faltam 6 vidas mais. Então, só chamando a atenção aqui, que tem aí todavia, que nós já falamos, é um falso amigo. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nesses falsos amigos, porque às vezes eles atrapalham a nossa interpretação do texto, né? Mas daqui estaria tranquilo. E todavia me quedam 6 vidas mais. Então, ainda me sobram 6 vidas mais. Bien? Todos esses verbinhos que estão aí são os verbinhos indefinidos. Esses verbinhos, eles são peculiares, né? Eles vão falar de um tempo passado que já passou, acabou e não reflete no presente. Nós vamos ver isso. Lee las frases y observa las palabras destacadas. Nací en 1994, eso es mentira porque yo no nací en este año y no voy a decir qué año nací, ¿bien? Hace 2 meses fuimos a la playa, então faz 2 meses fomos à praia. El año passado terminei o curso de informática. O ano passado terminei o curso de informática. São verbos que são precisos, ¿bien? Em espanhol, usamos o pretérito indefinido para relatar e informar acontecimentos pontuais e acabados em el passado. É um passado acabado que não refleja em el presente. Então, como eu disse, esse pretérito ele é preciso. Ele vai dizer de fatos que aconteceram no passado, acabaram e já não reflete mais no presente. Bien? Bem diferente daquele que nós estudamos do pretérito perfeito composto, que é um passado que ainda não acabou. Esse aqui acabou e não reflete no presente. Bien? En general, se emplea este tiempo con los marcadores temporales ayer, anteayer, el año, mes, siglo pasado, hace unos días, unas semanas y en fechas. Bien? Por ejemplo, en 1988.
Então, geralmente esse tempo se emprega com marcadores temporais. Ontem, anteontem, o ano, mês, século passado, faz uns dias, umas semanas e em datas. Bien? Outro falso amigo aí. Fechas é data e para você falar fechar em espanhol seria cerrar. Bien? Como se forma este verbo? Bien. Este verbo é muito fácil, pero para alguns não tanto. Esse verbo ele é bem fácil, mas para alguns nem tanto. A terminação dele é sempre a mesma nos regulares, né? E nos irregulares. O problema é que nos irregulares ele tem algumas alterações, então são bem diferentes do português. E como eu já havia falado para vocês nas outras aulas, como nós não temos o costume de usar o tu e o vós, nós usamos sempre você e vocês, então fica sempre na terceira pessoa, esse verbo é um pouquinho mais difícil quando você faz uma relação com o português. Mas a terminação dele é sempre a mesma. Bien? Então, como se forma? A primeira conjugação, que é a conjugação do AR, você vai acrescentar e, aste, o, amos, astes e aron. Se vocês prestarem atenção, aste é o tu, e para virar o vosotros, que é astes, a gente só vai acrescentar um izinho. O izinho, né, junto com o S. Tranquilo? Então, vamos lá. Na primeira conjugação fica yo bailé, tu bailaste, él bailó. Nosotros bailamos, vosotros bailasteis, ellos bailaron. Bien? E aí, gente, uma dica importante é lembrar que o sonzinho é sempre fechado, porque bailé para bailei está muito mais perto do que para bailé, né? Fica bem esquisito. É só fechar o sonzinho que ele fica bem parecido com o português, fica mais fácil de compreender. Bem, aí nós vamos para a segunda e terceira conjugações, que são a mesma, a conjugação é a mesma, é igualzinho, tanto para os verbos que terminam em ER, quanto para os verbos que terminam em IR, bien? Então, nós temos aí, bebi, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron, tranquilo? E o verbo salir, que é sair, né? Salí, saliste, salió, salimos, salisteis, salieron. Vai ser sempre essa terminação, bien? Então, todos os verbinhos vão ter a mesma terminação. O problema dos irregulares vai ser que nós vamos ter alguns diferentes no radical do verbo, bien? Então, como se forma com os verbos reflexivos? Nós já aprendemos os verbos reflexivos, né? E esse verbinho, ele tem que estar sempre junto com um pronome. Então, na hora de conjugar esse verbo, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse pronome para frente do verbo e aí vamos colocar, né, na pessoa certinha, me, te, se, nos, os, se e conjugarmos o verbo normalmente. Bien? Então vamos lá. O verbo casar-se, quando a gente passa para o verbo conjugado, né, ali está no infinitivo ele sempre vai vir junto ao verbo. Mas quando a gente passa ele para conjugar o verbo nos tempos, nós vamos passar ele para frente. Então, o se vai se transformar em me. Vamos lá. Yo me casé, tú te casaste, él se casó. Nosotros nos casamos, vosotros os casasteis, ellos se casaron. Bien? E o verbo irse. Yo me fui, tú te fuiste, él se fue. Nosotros nos fuimos, vosotros os fuisteis, ellos se fueron. Bien? Então, com os verbos reflexivos, só observar que vocês precisam passar o pronome para frente do verbo. Bien? Seguimos agora com os verbos irregulares. E aí é que os meus alunos sempre reclamam, que falam que esses verbos são muito difíceis, mas a prática leva à perfeição, então só praticando mesmo. O verbo não tem jeito, só a gente praticando, daquela forma bem arcaica de pegar uma tabelinha e escrever, que vocês vão aprender e ficar super feras em espanhol. Bien? O verbo estar. Olha como é bem diferente do português, né? Eu estuve, porque é com U, né? E para nós seria com I, estive. Eu estuve, tu estuviste, él estuvo. Nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Bien? E aí, quando a gente passa para o verbinho tener, muito fácil, porque é só tirar o ES da frente e vai ficar igualzinho, olha. Estuve, tuve. Então, tener. Eu tuve, tu tuviste, él tuvo. Nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. Bien?
Lembrando que o V tem som de B. O verbo hacer, que é fazer. Esse fica diferentezinho na terceira pessoa, porque é um problema de sonoridade, bien? Então, aí, para não ficar um som esquisito, diferente, né? Eles trocaram para o Z, bien? Porque senão ia ficar assim, ó. Yo hice, tu hiciste, el hico. Perdeu totalmente o som, né? Então, por isso que eles colocaram um Z no lugar. Aí o som permanece. Vamos lá. Yo hice, tu hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Verbo hacer é um verbo que costuma cair muito. Atenção nele. Bien? Outros verbos que também eu coloquei aqui para vocês, pessoal. Só os verbinhos que são mais importantes, que mais costumam cair. Bien? Mas nada impede que vocês possam ir à internet, fazer uma pesquisa, buscar, né, os verbinhos, que aí vai acrescentar mais conteúdo ainda ao espanhol de vocês. Bien? O verbo decir, que é dizer, yo dije, tu dijiste, él dijo. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Observem que esse daí não tem o i, né? O venir, por exemplo, igual aos outros, é vinieron. Esse é dijeron. Bien? E lembrando também que o J tem o som de RR sempre, por isso dije. Bien? Venir, que é o verbo vir. Yo vine, tu viniste, él vino. Nosotros vinimos, vosotros vinisteis, ellos vinieron. E vino aí tem dois significados. Ele é o verbo vir, né, no indefinido, mas ele também é um substantivo, vinho. Bien? Então, se vocês podem encontrar essa palavrinha aí com o significado também de substantivo, vinho, vinho de beber. Bien? Querer. A mesma coisa vai acontecer com o verbo querer, o que aconteceu com o verbo hacer. Bien? Que para continuar com a sonoridade, trocou-se o C por Z. Bueno? Entonces, yo quise, tu quisiste, él quiso. Nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron. Bueno? Seguimos, esse também é um verbinho que cai muito nos textos. Mais verbinhos irregulares para vocês. Ir e ser. Vai conjugar do mesmo jeito, tanto para o verbo ir, quanto para o verbo ser. Yo fui, tu fuiste, él fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. O verbo poner, que é por. Yo puse, tu pusiste, él puso. Nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. E o verbo poder. Yo pude, tu pudiste, él pudo. Nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron. Bien? A segunda e terceira pessoas... Peraí, deixa eu voltar, tá? A segunda... Peraí. Observações importantes. A segunda e terceira conjugações, ou seja, ER e R, são iguais em los verbos regulares. Eu falei isso já para vocês. Bien? A segunda persona não termina em S como todos os outros tempos verbais. Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Fuiste, pusiste, pudiste. Vou colocar o verbo no pretérito imperfeito para vocês. Então, eu trabalhava, eu era, tu eras. Se fosse o verbo ser, né? Eu era, tu eras. O tu termina em S. Amar, no presente. Eu sou, tu eres, ele es. Então, também termina em ES na segunda pessoa. Todos os tempos verbais terminam em ES na segunda pessoa. O único que não termina é esse tempo verbal aqui, que é o indefinido. Termina em ó. Fuiste, pusiste, pudiste. Bien? Não tem Szinho no final. E em los verbos regulares, la primera e terceira personas levam tilde e los irregulares no. Então, aqui vai ter, não tem acento, né, nas primeiras pessoas, primeiras e terceiras pessoas. E eu vou voltar aqui para vocês verem. Nos regulares, eles levam acento. Bailé e bailou. Agora vamos para outro tempo verbal do pretérito, el último. Agora nós vamos para outro tempo verbal no pretérito e é o último. São 4, nós estamos no quarto agora. Bien? Pretérito pluscuamperfecto. Parece até um xingamento, não? Mas é o nome do verbo mesmo. Bien?
Seguimos a linha do tempo, nós vamos ver aqui que o pretérito pluscuamperfecto está em último lugar. Então, nós vamos ver que ele está bem afastado do presente. Bien? El pretérito pluscuamperfecto de indicativo se utiliza en español para expresar la anterioridad de una acción pasada respecto a otra también pasada. Es decir, es el pasado del pasado. Então, o pretérito pluscuamperfeito do indicativo se utiliza em espanhol para expressar a anterioridade de uma ação passada com relação a outra também passada. Quer dizer, é o passado do passado. Bien? Lee las frases y observa las palabras destacadas. Yo me había despertado para ir a la escuela cuando mi hermano se despertó. Vocês vão observar que aí tem dois verbinhos, né? Me había despertado e se despertou. Então, mostrando aí que quando o irmão dele acordou, ele já havia acordado. Bien? Então, passado de passado. Quando eu cheguei a minha casa, a festa já havia começado. Não importa a ordem, pode estar o verbo do pretérito pluscuamperfecto primeiro ou o verbo do pluscuamperfecto depois. Não importa. O importante é que sempre vai ter dois verbos aí. Vocês estão observando, é o verbinho que a gente acabou de aprender, que é o verbinho indefinido, aquele passado acabado que não reflete no presente, né? E eu me havia despertado para ir à escola quando meu irmão se despertou. Bien? Então, é um passado de um passado. E quando eu cheguei a minha casa, a festa já havia começado. Quando eu cheguei à minha casa, a festa já havia começado. Vamos ver como esse verbinho é formado. Bien? Como se forma este verbo? Não sei se vocês lembram, tem também o verbinho do pretérito perfeito composto, né? Composto, então ele é formado de dois verbos. Ele era com o e, as, a, emos, habéis e an. Esse daqui era no presente, né? Esse daqui nós vamos formar com o verbo no pretérito imperfeito, que é aquela terminação ia, e um verbinho no particípio, que é o mesmo que nós trabalhamos no pretérito composto. Bien? Então, ele vai ficar eu había, tu habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellas, ustedes habían. E aí, nós vamos colocar junto a ele o verbinho no particípio. O primeiro verbinho é um verbo auxiliar. Ele vai servir só para você saber quem é a pessoa que está conjugando o verbo. E o verbinho no particípio é que vai realmente trazer a ação do verbo. Bien? Então, aí tem amado, bebido, salido. Os verbos no particípio têm essa terminação, mas existem alguns verbinhos que são irregulares também, igual no português. Então, tem aí cantado, corrido, partido. E eu pus mais alguns ali para vocês. O había não muda, né? Continua a mesma coisa. Mas os verbinhos que estão ali são todos irregulares, né? Puesto é posto, hecho é feito, ido, igual, roto é quebrado ou estragado, bien? Visto, de ver, e vuelto, de voltar. Bueno, assim que se forma o verbinho. Agora vamos para uma questão do Enem, bien? Agora nós vamos para mais uma questãozinha do Enem. A gente já está sabendo os verbinhos nos pretéritos todos, então agora vai ficar bem mais fácil na hora de ler os textos, né? E como é de praxe, nós primeiro vamos ler o comando, porque o comando está em português, e aí nós já iremos para o texto ler, já sabendo mais ou menos o que se refere, bien? O textinho. No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a expressão mala leche para se autorrepresentar como uma pessoa. Bom, vocês não sabem mala leche o que significa, né? É uma expressão idiomática que nós teremos uma aulinha sobre essas expressões, né? Mas ela significa mau humor, bien? Então, é muito importante vocês fazerem o que eu já tinha falado em algumas aulas passadas, fazer um caderninho com os verbos, com os substantivos, com as expressões idiomáticas, com os falsos amigos, para vocês guardarem na cabeça na hora de fazer a prova. Geralmente, quando tem texto mais lírico, mais poema, né, menos informativo,
mais subjetivo, vai cair expressões idiomáticas, caem falsos amigos, então vocês precisam estar bem atentos para essas questõezinhas aí. Mas calma que nós teremos uma aulinha só de expressões idiomáticas, bien? Cabra sola. Hay quien dice que soy como la cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra. En vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra. Por lo más peligroso me paseo. Cabra. Me llevo bien con alimañas todas. Cabra. Y escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola. Que no quise cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto de este valle, siempre encuentro un lirio de alegría. Yo vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar como una cabra, entonces sí lo estoy, no dudar de ello. ¿Bien? Ahora vamos para la traducción del poema. Cabra sozinha. Há quem diz que sou como a cabra. O dizem, o repetem, eu já acredito. Mas sou uma cabra muito distinta, diferente, rara, né? Que leva uma medalha e 7 cornos, seriam chifres, né? Cabra, em vez de mau humor, eu dou pranto. Cabra, pelo mais perigoso eu passeio. Cabra, me dou bem com os vermes todos. Cabra, e escrevo nos gibis, né, nas histórias em quadrinhos, vivo sozinha, cabra sozinha. Que não quis cabrito em companhia. Quando subo ao alto deste vale, sempre encontro um lírio de alegria. E vivo por minha conta, cabra sozinha, que eu a nenhum rebanho pertenço. Se sofrer é estar como uma cabra, então sim, o sou, sem duvidar disso. Bien? E aí ele pergunta no poema, o eu lírico se compara à cabra e no 5º verso utiliza a expressão mala leche para se autorrepresentar como uma pessoa. Como eu falei para vocês que mala leche é mau humor, fica um pouco mais fácil, né? Influenciável pela opinião das demais? Não, muito pelo contrário. Ela fala que ela vive sozinha por conta própria, ela não pertence a nenhum rebanho e ela não tem ninguém como companhia. Bien? Consciente de sua diferença perante as outras? Sim, ela é consciente da diferença dela porque ela quis isso, né? Então a gente pode deixar em stand-by essa daí. Conformada por não pertencer a nenhum grupo? Sim, ela é conformada por não pertencer a nenhum grupo. Essa também poderia ser uma resposta positiva. Corajosa diante de situações arriscadas? Sim, porque ela fala ali que ela passa por lugares perigosos. Mas o comando está pedindo com relação à expressão mala leche. Então, vocês têm que estar atentos ao comando. O que o comando está pedindo? Bien? Capaz de transformar mau humor em pranto? Sim. A única palavrinha e a única questão que está falando a tradução de mala leche é essa E aí. E por mais que as outras também estejam corretas, o comando pede sobre a palavrinha, a expressão mala leche. Então, sem sombra de dúvida, a nossa respostinha é a letra E. Bueno? Capaz de transformar mau humor, que significa mala leche, em pranto. Tranquilos? Muito fácil essa, né? Bom, muito fácil se nós aprendemos as expressões idiomáticas. Cuidado, porque vocês precisam aprender essas expressões. Sim, não é a primeira vez que caem expressões idiomáticas. Vocês vão ver em mais aulas, mais expressões idiomáticas. Bien? Em questões. Agora vamos para mais uma questãozinha do Enem, essa de 2013. E, como eu falei para vocês, é preciso a gente prestar bastante atenção na imagem, né? Às vezes a imagem pode estar dando a resposta da questão e, às vezes, a imagem pode até atrapalhar a sua interpretação. Bueno, essa aí está tranquila. Lactância durante el embarazo y el tandem.
Eu pesquisei durante bastante tempo essa palavrinha tandem aí, que eu não conhecia e eu acredito que nem faça parte do espanhol. Se ela faz parte do espanhol, ela é uma das poucas, só conheço 3 palavrinhas que terminam em M. Essa daí apareceu agora, então não sei se ela faz parte do espanhol ou se ela foi introduzida. Bien? Significa em conjunto. Só que é uma dica que eu já dei e vou retornar a dar. Às vezes o aluno pega o texto e começa a ler o texto e aí para em uma palavra que ele não consegue descobrir o que ela significa de jeito nenhum. Na hora da prova, pior ainda, porque você não pode pesquisar. Bom, o que isso causa no aluno? Causa uma angústia, causa um desespero, porque ele não sabe o significado daquela palavra e ele vai achar que ele não vai conseguir resolver a questão por causa dessa palavrinha que ele não descobriu qual é. Bom, uma informação para vocês. Às vezes, a palavrinha não faz a menor diferença, e essa daí não faz a menor diferença. Às vezes, ela mesma vai, durante o texto, vai se definindo, então, através do contexto, você consegue entender essa palavrinha aí, saber pelo menos mais ou menos o significado dela, e às vezes ela só vai deixar você angustiado e perder a questão, porque você vai ficar apavorado pensando nessa palavrinha o tempo todo, e durante mais de 20 anos que eu dou aula, eu nunca vi essa palavra aparecer do nada e cair na cabeça da pessoa. Então, se você não sabe o significado da palavra, segue o texto, porque ela pode estar respondida mais abaixo. Eu comecei lendo o texto e não li o comando primeiro, né? Então, antes de terminar, eu vou voltar o texto ali para ler o comando. As marcas de primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação têm como finalidade, então, reforçando o que eu acabei de falar, é exatamente isso, ó. Ali, essa palavrinha tandem não faz a menor diferença. O que ele quer saber é o que a primeira pessoa, o verbo estando na primeira pessoa, quer dizer, né? Então, vamos lá terminar de ler a questãozinha. Las mujeres podemos lactar durante el embarazo y en tandem. E aí tem um errinho aqui que eu procurei em na internet, em vários outros sites, para ver se a palavra estava realmente errada, e todas estão do mesmo jeito, siendo. Siendo e não silendo, porque não existe essa palavra silendo, siendo una práctica natural e respetuosa com nossos hijos. Então, em 2 momentos aqui, nós vemos o verbo em terceira pessoa. Las mujeres podemos. Podemos está em terceira pessoa. O verbo poder fica yo puedo, tú puedes, él puede. Nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. Então, aqui, podemos está em terceira pessoa, nosotros. E no finalzinho, ele coloca aqui o pronome possessivo, nuestros hijos. Então, nossos filhos. Bien? Ela chegou o leitor, ela se aproximou do leitor, né? Eu acho que eu estou dando spoiler aí da questão, mas vamos lá. As marcas de primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação têm como finalidade incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade, agregar diversas vozes para impor valores às lactantes, forjar uma voz coletiva para garantir a adesão à companhia, promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Como eu já comecei a dar um spoiler, né? Eu acho que vocês já perceberam aí qual é. Remeter à voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. Como eu já adiantei, muito para frente, como está na terceira pessoa, o que ele quer? Ele quer aproximar o enunciador do leitor, né? Então, promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Quando se aproxima do leitor, fica mais íntimo, né? Bueno, bonitos y bonitas, ya estamos. Esta fue nuestra clase número 16 y yo espero vosotros en la próxima clase. Bien, besitos y hasta pronto.